Shalom! Estou muito feliz por poder estar com vocês novamente aqui no nosso Pense Viva. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. E eu sei o quanto Deus vai ministrar ao seu coração esta reflexão, que é, na verdade, uma poderosa revelação da parte dele. Hoje eu gostaria de dividir com vocês o seguinte pensamento. Queria falar com vocês sobre argumentar com Deus, um princípio que gera milagres. Vou repetir, argumentar com Deus, um princípio que gera milagres. Eu vou usar dois textos aqui interessantes das Escrituras. Um está em Isaías, capítulo 41, versículo 21, que diz: argumente a sua causa, ou exponha a sua causa, diz o Senhor, apresente as suas razões, diz o rei de Jacó. Agora, tem uma outra passagem aqui que é muitíssimo interessante, que está no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 29, diz o seguinte: então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. É muito importante que você aprenda a trabalhar com Deus. Deus, ele trabalha através de princípios. Os princípios são regidos pelos seus mandamentos, pelas suas orientações, pelas suas diretrizes. Por isso, princípios estão no plural, por causa de vários princípios que ele desenvolve. Muitas bênçãos estão presas no mundo espiritual, bênçãos debaixo de profecias de promessa dada na terra, é que ainda não pousou, não caiu, não se materializou, não tornou real, porque os princípios não foram cumpridos, a forma com que Deus estabeleceu não foi desenvolvida. E entre várias formas que Deus se faz cumpridor, eu quero fazer você entender algumas verdades fundamentais. No estudo de teologia tem uma matéria chamada Doutrina das Últimas Coisas. Essa matéria, ela trata especificamente sobre o que é chamado de escatologia também. E ela fala sobre a revelação de Deus na terra. Você já sabe que a constituição de Deus na terra é a Bíblia Sagrada. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas ninguém poderia alcançar a grandeza de Deus. Então, qual é a forma em que Deus se manifestou para entendimento? Ele se fez saber através da profecia. Existem duas manifestações da profecia e todas elas estão contidas aqui nas Escrituras. A profecia macro, que é a profecia que ela está no singular, ela não depende de oração, não depende de entendimento, não depende de argumento. Deus disse, Deus fez, está fazendo e vai fazer. Chama-se predestinação das realizações constituída para o planeta Terra e para a eternidade. Isso é irrevogável. É como, por exemplo, entre tantos exemplos que eu vou te dar, quando Nabucodonosor teve a visão, teve o sonho e viu aquela estátua que várias partes do corpo dela distinguia entre ouro, prata, bronze, ferro, barro. Então, cada parte dela representava uma nação que se tornaria poderosíssima, um grande império no mundo inteiro. E quando Deus revelou para Daniel
Deus falou para ele o nome de cada nação que ocuparia o poderio da terra. E não era mais ou menos, Deus não pediu permissão a nenhum rei. Todas aquelas nações tiveram o governo absoluto, soberano de império na terra. Já aconteceu a quase toda parte dessa profecia. Porque Deus disse sem revogar. É como o anticristo, a grande tribulação e tantas outras coisas que estão para acontecer, como os princípios de dores. Isso é irrevogável. Não adianta, a gente não adianta culpar X, Y, B. Deus disse, Deus vai fazer. Agora existe a profecia manifesta, que eu chamo de profecia micro. A profecia micro, ela está vinculada à minha vida e à sua vida. E ela é pluralizada. Isso quer dizer, a macro é única, exclusiva. A micro, ela tem vários destinos, vários. Seja um homem vivendo com Deus ou vivendo sem Deus. Então, esses destinos, quem define aonde vai ficar somos nós. Eu tenho livre-arbítrio, vontade própria, poder de escolha. Por isso que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão no poder da língua, da palavra. Porque eu decido qual destino, consciente ou inconsciente. Eu quero ficar nesse? Deus já viu tudo que vai acontecer até o final. Eu quero ir para esse? Deus já viu tudo, mas eu escolho para onde eu quero. Seja consciente, volto a falar, ou inconsciente, mas a decisão é minha. Esta grandeza do Deus soberano, poderoso, único, criador de todas as coisas, Senhor dos senhores, como Ele é, e Rei dos reis, isso é transcendental, como Ele é, isso é inquestionável. Mas Ele se diminui, na teologia se chama teofania. Deus toma expressões de forma muito humanizada e Ele começa a se relacionar conosco com um comportamento muito limitado e muito humano. Mas aqui está a chave do que eu quero te falar sobre os argumentos com Deus que abre portas de milagres. E eu quero te fazer lembrar, você veja assim, o texto que eu li, o Senhor estava dizendo, argumente, demande comigo, apresente as suas razões. Era o que ele estava falando. Lá atrás você vai encontrar Deus já tendo o destino estabelecido para Sodoma e Gomorra. Irrevogável, aparentemente, mas não era irrevogável, porque era profecia micro. Então, o que Deus decidiu é enviar os anjos para Sodoma e Gomorra. Quem era Sodoma e Gomorra? Era a cidade mais rica, mais pomposa, mais poderosa, mais linda da época. Mas era uma cidade possuída por ações demoníacas, promiscuidade, pornografia, prostituição, mentira, engano, roubo, homossexualismo, lesbianismo, tudo que você imagina, sodomismo, tudo que você imagina de sujeira de todas as áreas, era normal essa prática dessa liberdade na cidade de Sodoma e Gomorra. O pecado dessa cidade foi tão forte que subiu às narinas de Deus, então Deus mandou os anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Agora observe o que aconteceu. Ló tinha ido morar em Sodoma e Gomorra, Jó e a família dele. E Jó era sobrinho de Abraão. Aí, quando os anjos notificaram que iam destruir Sodoma e Gomorra, Abraão conversa com eles que eles representavam a pessoa de Deus. Então Abraão foi e começou a argumentar com Deus. Senhor, se houver 50 lá, 50, o Senhor poupa a cidade? Olha, Deus ia poupar toda a cidade. Ia deixá-los continuar nos seus erros por causa de 50 justos se tivesse lá. Deus disse, pouparei a cidade. Quer dizer, Deus ia mudar o destino. Ia sair daqui por lá para cá, por causa de um argumento de um homem. Depois ele apresentou outro argumento. E se tiver 20, Deus eu poupo. Se tiver 10, também poupo. Se pelo menos tiver 10, não tinha 10, então Deus destruiu.
Então veja que Deus estava dando a Abraão o direito de definição de destino geográfico e terreno. Isso foi uma chave extraordinária. Como Deus ele entra e se limita à nossa limitação humana e nos deixa ser participante de uma decisão que vincula a questões terrenas. Então eu posso decidir muita coisa da minha vida, da minha família, no meu ministério, no meu trabalho, se eu souber trabalhar com Deus em relação a isso. E lá na frente tem esse texto que eu li para vocês em Marcos capítulo 7. Quando aquela mulher, que ela não era judia, Cirofenícia, e Jesus estava numa reunião fechada com os discípulos dele, os discípulos tentaram impedir que ela atrapalhasse, que ela começou a pedir, argumentar posições para ser atendida, e o Senhor Jesus então foi em direção a ela para atendê-la. Só que ele, ao observar a posição dela, e aí é onde eu descobri, desde Abraão para cá, podia dar outros textos para vocês, que Deus gosta quando a gente se posiciona nessa questão dos argumentos. E eu quero lhe dar chave sobre isso agora. E quando ela começou a apresentar os argumentos dela, o Senhor contradisse o argumento dela. Ele disse, eu não posso atender, mudar o destino da sua filha que está endemoniada, mudar o destino da sua vida que tem sofrido por isso, porque eu estou atendendo aqui meus filhos, eu não posso tirar o pão dos filhos para lançar para os cachorrinhos. E ela então contra-argumenta, mas os cachorrinhos também comem da mesa, as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, porque os cachorrinhos também são do seu Senhor, mesmo sendo um cachorrinho. O Senhor Jesus disse, esse versículo aqui que é o chave, ele disse, por causa desta palavra, ele disse, pode ir, sua filha está curada. A mulher ganhou, ela trouxe a bênção do céu, por causa de quê? O texto anterior diz que ela tinha ouvido falar sobre Jesus. Então ela absorveu a profecia, absorveu a promessa, o benefício. Então agora ela precisava resolver isso com ele. Então para mim foi uma chave extraordinária, porque Deus nos abre um espaço para argumentar com eles inteligentemente. É claro que eu vou te dar uma chave, porque um dos maiores argumentos que mexe com Deus é a palavra dele. Quando você ora a palavra, quando você apresenta a palavra, Deus, mas a tua palavra diz, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz aquilo. Então Deus, ele acaba, dentro da regra daquilo que ele estabeleceu, não da exceção, ele acaba te atendendo, ele acaba nos atendendo, ele acaba levando-nos à mudança de nosso destino, a mudança do destino da nossa família, do nosso destino de uma geografia. Então eu achei isso extraordinário. Quer dizer, Deus se permite ser argumentado por nós com um argumento inteligente, não um absurdo, não um murmurador, não esse tolo reclamador. Então você pode, olha só o poder que Deus deu aos seus filhos, o poder de sentar com ele e apresentar as nossas questões, os nossos pontos de vista, dentro do que ele mesmo disse em sua palavra. E o interessante, se for convincente os nossos argumentos, ele realiza aquilo que nós estamos pleiteando. Meu amado irmão, minha amada irmã, que revelação extraordinária. Então, a minha palavra é para você, talvez você não sabia o poder que você tinha de estar diante de Deus e a liberdade que ele dava para você argumentar com ele. Existem outros textos que eu podia citar, mas esses são o suficiente. Você já parou para estar diante do Senhor e começar a argumentar com ele as questões que implicam com a sua vida, a sua história? Seja necessidades que você precisa para soluções de problema, ou seja, alcance de sonhos a ser realizados. Você já ponderou isso para Deus de forma inteligente? Não aquela oração apenas distanciadora de um Deus transcendental, mas quando ele fala isso, esse argumento, ele traz para você aquilo que ele se manifesta, como ele disse lá em Mateus. Ele disse que o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Ele se humaniza para você, e ele é como se ele sentasse junto com você
e ficasse te olhando, te ouvindo, e depois ele contra-argumentasse, não, mas eu acho que não pode ser assim como ele fez com Abraão, como ele fez com a mulher Cirofenícia, como ele fez com o centurião e fez com os outros. Qual é a sua postura? Então, meu amado, olha que privilégio que temos. O Deus Todo-Poderoso se manifesta de uma maneira simples, humilde, nos permitindo argumentar com Ele. Que tal nós usarmos isso para convencê-lo? Abraão não conseguiu convencê-lo, porque não tinha 10 pessoas lá. E Abraão ficou nos 10. Talvez se Abraão falasse 5, 3, quem sabe poderia convencê-lo. Mas a mulher cananeia o convenceu. Eu percebi que dentro desses princípios de Deus para a mudança de destino, ele se faz necessitar de ser convencido por nossos argumentos. Eu chamo de uma oração inteligente, que ela trabalha com outro processo, em que você senta e fica sentado junto com o Espírito Santo, com o próprio Senhor Jesus, e começa a apresentar para ele. É um diálogo, não é um monólogo. Eu quero orar por sua vida agora. E depois dessa oração, eu gostaria que você tivesse um momento para fazer outra oração, para argumentar com Deus. Senta na sua sala, no seu quarto, onde você quiser, no seu lugar secreto, e comece a falar com Ele. Comece a apresentar o que a Bíblia apresentou como defesa do seu argumento. Eu faço muito isso com Ele. E eu tenho visto Deus fazer coisas tão extraordinárias. Convencendo Deus das questões. E Ele gosta disso. É isso que eu estou dizendo para você. Deus gosta de ser argumentado inteligentemente pelos seus filhos. Feche seus olhos, meu irmão e minha irmã, que eu vou orar por você. Pai, aqui está esse irmão e essa irmã. Talvez eles estejam em quadro complexo por problemas vividos ou por sonhos não realizados. Em uma certa crise existencial, porque parece que o Senhor não se posiciona. As bênçãos estão nos céus, a profecia está na terra, a promessa está em andamento, mas nada acontece. Mas hoje eu estou liberando uma palavra de revelação para essa pessoa, porque eu tenho certeza que se depois dessa oração que estou fazendo por eles, se eles separarem esse momento com o Senhor e começarem a argumentar contigo as questões que envolvem sua vida, sua família, seu trabalho, sua geografia, como Abraão fez, o Senhor pode ser convencido e fazer exatamente o que elas desejam. Ó Deus, eu abençoo esse irmão e essa irmã, que eles se apropriem dessa revelação e entrem nessa dimensão para conversar com o Senhor e apresentar os seus argumentos. E quem sabe as bênçãos não vão repousar mais rápido do que eles estão esperando há tanto tempo. Eu oro sobre isso em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe. Olha, não esqueça, se você ainda não deu seu link, dê o seu link. Se essa mensagem foi boa, porque eu sei que foi boa, porque ela foi muito rica para mim, compartilhe com outras pessoas. Se você não se inscreveu, inscreva nesse canal e que Deus te abençoe ricamente.